Glória a Deus. Eu até estava me sentindo aqui honrado. O apóstolo falou que era o último culto do ano. Eu falei, eu vou pegar no último culto do ano. Aí depois ele falou que era o penúltimo domingo. Aí eu fiquei meio assim, mas é porque não vai ter fim, né, apóstolo? Sempre vai ser o penúltimo domingo. Glória a Deus, amém. E eu fiquei assustado também na hora que... Como que é o nome do seu filhinho? Luiz Fernando? O filhinho do Silvinho, ele pegou a Bíblia. Aí o Luquinhas estava ali falando, ele está mexendo na Bíblia. Eu falei, não, tranquilo, mas eu tinha esquecido que era essa a Bíblia. E aí eu falei, as anotações estão todas lá dentro. Porque eu sou uma bênção. Eu fui, cadê a Priscila? Fala aí, Priscila. O dia que a gente foi lá na igreja lá da irmãzinha lá, né? Fui pregar e não levei Bíblia, amados. E eu tinha feito umas anotações depois para lembrar. Ainda bem que Deus deu graça. Amém. Como é que vocês estão? Bênção. Eu fui tremendamente abençoado nesse final de ano. Revi alguns irmãos aqui que estavam um pouco longe da gente. Amém. Glória a Deus. Amados, eu não sei. Eu acredito que devido à chuva, vocês não conseguiram chegar um pouquinho antes. E tem muita gente aqui que fazia tempo que a gente não via, né? Dê um abraço no irmão, né? Em nome de Jesus. Tem o Tiago ali que faz um tempo que não nos visita. Dá um abraço no Tiago aí, em nome de Jesus. Tem a nossa irmã, né? O bom filho, a casa torna, né? Que maravilha. Sabe o que eu estava percebendo, apóstolo? O pessoal volta mais bonito, né? O pessoal, olha, a irmãzinha gata. O Black também fazia tempo que não aparecia aqui, hein, Black? Só vejo o Black nas motoquinhas aí. Tá com a motoquinha ainda, Black? Tá? Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Fiquem por aqui também, viu? Vão embora não. Você pensa que a gente não sente saudade? A gente sente saudade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma oração aqui que às vezes eu esqueço de orar. Começo a falar da palavra e acabo me esquecendo de orar. Amém. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te agradecer, te louvar por essa oportunidade, por essa bênção. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai, pela presença de todos, que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu Santo Espírito possa falar o coração de cada um aqui nessa noite. Que nenhum dos meus irmãos, Pai, nessa noite saiam daqui, Pai, sem ter a certeza que o Senhor falou ao coração deles. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que nada eu tenho, Pai, de mim para dar para os meus irmãos, e é por isso que eu dependo do Senhor, dependo da sua graça, dependo da direção do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, eis-me aqui, me usa para falar com os Teus filhos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que esse lugar já está guardado pelos Seus anjos celestiais. Senhor Deus, eu te agradeço porque sei que aqui dentro não há nenhuma ação do maligno, pois o Teu Espírito se faz presente neste lugar, e é só Ele que tem liberdade para operar neste lugar, Deus. E agradeço pela presença do Teu Santo Filho em nosso meio também, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo, amém. E vocês poderiam aplaudir o Senhor mais forte agora, mas com alegria. Aê! Glória a Deus! Amém. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. O que eu mais acho interessante de ministrar a palavra é que geralmente quando há a oportunidade de ministrar, geralmente é eu compartilhar com os irmãos algo que Deus falou comigo, né? E é tremendo, eu gosto muito dessa forma que Deus trabalha com a minha vida, da forma que Deus age, porque eu começo a vivenciar algumas coisas, Deus começa a falar algumas coisas ao meu coração, e aí depois eu acabo compartilhando, e eu creio que serve, né, para outros irmãos. E eu queria aproveitar nessa noite, aproveitar que estão todos aqui animados e motivados na presença de Deus. Queria que vocês declarassem comigo da seguinte forma assim: a última reforma. A última reforma. Agora olha bem dentro dos olhos do teu irmão do lado aí e fala para ele: a última reforma. A última reforma, amém? Amados, nesses últimos dias nós temos escutado falar muito sobre reforma, a última reforma, sobre a igreja do fim, sobre a última geração, enfim, uma série de coisas tem se falado, né? Eu tenho escutado muitas coisas nesse sentido, referente à última reforma. E o que é interessante na última reforma, porque
Anteriormente houve outras reformas, né? Anteriormente teve outros agires de Deus só que não foi uma reforma completa. Não que Deus fez a obra pela metade. Não, Deus não faz a obra pela metade. Mas ela não foi totalmente concretizada, a obra de Deus. E essa última reforma, ela vem justamente para selar isso, esse tempo de Deus. E o interessante de tudo isso, porque como houve outras reformas, o legal é que isso nos trouxe experiências. Hoje estamos mais experientes. Ou eu espero que estejamos. Até para vocês entenderem melhor, para nós ilustrarmos, tem uma tia minha, uma benção, eu já falei dela aqui já, em uma das outras pregações aqui, enfim. Tem uma tia minha que ela construiu uma casa bem bacana em Carapicuíba, assim, como eu posso dizer, uma classe baixa, né, podemos dizer assim, mas a casa dela ficou muito bonita, ficou bem legal, foi uma das casas bem bacanas que eu já vi, assim. Só que a minha tia, o engraçado foi assim, ela não tinha feito nenhuma planta, nenhum projeto, não tinha muita experiência com construção, com reforma, enfim. E ela mandava erguer uma parede, aí não ficava bom, ela mandava quebrar, mandava fazer outra, fazer de um jeito. Eu sei que a reforma, eles gastaram uma grana violenta, né? Demorou um pouco mais a reforma, enfim. E eu posso garantir para vocês, se você chegar para ela hoje e der a oportunidade, se ela tiver outra oportunidade de fazer outra reforma, ela não vai cometer os mesmos erros. Porque ela já adquiriu nesse período uma experiência. A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai contratar como que é, Tiago, o negócio que você faz lá? Um engenheiro civil, um arquiteto, né, que fala, ele vai fazer uma planta, ali já vai dar, inclusive, até uma estimativa de quanto ela vai precisar de material, enfim. Porque isso requer... Por que eu estou falando referente sobre essa reforma e de estarmos experientes? Porque nós temos errado nas mesmas coisas sempre. Tanto tempo que Deus tem trabalhado conosco, tanto tempo Deus tem falado ao nosso coração e a gente tem errado nas mesmas coisas. E o que é interessante de tudo isso, amados, é que a gente não pode mais errar. Agora a gente não pode mais falhar de forma alguma. Esse é um tempo que se tem uma coisa que nós não podemos fazer agora é errar. Porque a gente não tem mais tempo. De tudo que um dia nós venhamos a perder, até pode ser possível recuperarmos, mas o tempo, possivelmente não vamos recuperar mais. Então nós não podemos errar. Então esse tempo de reformas, de experiência com Deus, isso tem que o quê? Daqui para frente já somos experientes, e Deus nos vê dessa forma. E para que não fique só nas minhas palavras, vocês poderiam abrir a palavra no livro de Neemias, no capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Amém? Neemias 2, capítulo 17. Quando nós falamos de reforma, é inevitável não falar de Neemias. Neemias foi um excelente reformador, né? Foi tremendamente usado por Deus para realmente trazer era necessário que fosse feita uma reforma, e Neemias foi usado por Deus. Neemias 2:17, amém. Até para a gente, antes de nós lermos, deixa a gente fazer um resuminho aqui da história para a gente entender, porque senão vai ficar um pouco confuso. O que acontece? Os reis de Israel constantemente pecavam contra Deus, constantemente desagradavam o coração de Deus, até um tempo que Deus se cansou daqueles reis, e devido à desobediência daquele povo, devido ao pecado daquele povo, ele permitiu que aquele povo fosse assolado, os muros de Jerusalém fossem destruídos, as portas, enfim, e também que aquelas pessoas fossem levadas cativos, uma forma de castigar aquelas pessoas. Deus permitiu que aquelas pessoas fossem levadas como escravos. E eles ficaram um tempo na Babilônia, foram levados por Nabucodonosor, e Nabucodonosor, inclusive, levou até os utensílios do templo, as coisas preciosas do templo, ele levou.
E aí depois Nabucodonosor teve uma guerra com Ciro, né, com os medos e os persas, enfim. E aí aquele povo de Israel que tinha sido levado cativo ficou também sob o domínio dos medos e dos persas, enfim. Só que aí, devido ao clamor, Deus nos ama, então Deus resolveu começar uma nova reforma, trazer de volta aquelas pessoas para a casa do pão novamente, para Jerusalém. Então Zorobabel foi um dos primeiros que Deus escolheu, então ele motivou uma série de pessoas, algumas pessoas, e trouxe essas pessoas novamente para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles reativaram o templo, organizaram o templo, construíram novamente o altar de adoração ao Senhor. Depois Deus pegou e levou Esdras era um escriba, levou para o quê? Para ensinar as pessoas, para lembrar as pessoas da palavra. Só que a obra ali ainda não estava completa. A obra ainda não estava completa. Havia duas coisas muito importantes que estavam passando despercebidas. Vocês poderiam repetir comigo essas duas palavras? Portas e muros. Mais uma vez. Portas e muros. Amém? Vamos para a palavra então. Então Neemias volta para Jerusalém com o propósito de reconstruir os muros e estabelecer as portas novamente nos seus devidos lugares, enfim. E a palavra do Senhor fala o seguinte, Neemias falando: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio, nem vergonha, nem objetos de zombaria, enfim. Então Neemias, ele fala do seu testemunho, ele fala: e lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele havia me dito. Então o povo disse, então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias, quando ele voltou, que ele fez um mapeamento de como estava a cidade, como estavam os muros, como estavam as portas. Depois ele chamou os líderes daquela cidade, das pessoas que já estavam lá, e falou para eles: vocês têm visto a miséria que nós estamos? Vocês têm visto tudo o que está acontecendo aqui ao nosso redor? Não é possível, ou vocês se acostumaram com essa situação, ou vocês estão sendo coniventes, vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar aí parados aí, vocês não vão fazer nada. Vocês não creem que Deus é Deus nas nossas vidas? Eu vou contar o meu testemunho. Eu era copeiro do rei. Eu estava num lugar lá em Suzã, uma fortaleza em Suzã. Lá não me faltava nada. Sabe o que eu era? Lá eu era praticamente como se fosse um ajudante geral hoje. Eu ficava ali, antes do rei comer qualquer coisa, eu que comia. Antes do rei beber qualquer coisa, era eu que bebia. E aí um dia eu recebi a visita do meu irmão, e meu irmão veio e falou para mim que o povo estava em miséria. O povo estava em opróbrio, em vergonha. Como pode um exército tão poderoso, o exército de Israel? O exército de Israel era um exército tão poderoso que os reis, só de ouvir falar que esse exército estava vindo, eles já tremiam. E hoje esse é um exército que era motivo de zombaria das pessoas. E amados, vocês sabiam que Satanás ele tem a mesma opinião a respeito das nossas vidas hoje? Satanás ele olha para mim, para você assim, ó, e fala: você não é mais o mesmo não. Um dia eu ainda quase tive medo de você, mas hoje eu não tenho mais medo de você não. Hoje tem algumas brechas na sua vida que eu entro e saio da sua vida a hora que eu quero. Ele olha para a palavra profética que Deus liberou para as nossas vidas e ele fala assim, ó: eu sei que Deus tem poder para fazer, pois eu conheço esse Deus que vocês servem até melhor do que vocês, enfim. Mas eu duvido que vocês vão viver isso. Eu duvido. Dificilmente um ou outro vai viver isso. Sabe por quê? Porque tem uma brecha na sua vida que eu entro e eu saio da sua vida a hora que eu quero.
Por incrível que pareça, amados. Por incrível que pareça. Sabe, eu vou levar você a cair naquele vício novamente. Eu vou levar você a desmotivar no meio do caminho e não terminar a sua faculdade. Eu vou levar você a esmorecer naquele projeto que você começou, ministerial, e você não vai concluir. Eu tenho livre acesso. Tanto é, para que não fique só nas minhas palavras novamente, quando Neemias começou a falar e motivar as pessoas à reconstrução do templo, né, dos muros e das portas, quantos aqui já ouviram falar em Sanbalá e Tobias? Meu, esses camaradas aqui, eles são petulantes demais. São petulantes demais. Por quê? Eles estavam acostumados a nos humilhar tanto, eles estavam acostumados a fazer da gente o que eles bem entendiam, que eles tinham se esquecido do poder do nosso Deus, o Deus que nós servimos. O teatro dos meninos aqui ilustra certinho o que estava acontecendo, sabe? De pegar a gente, ficar fazendo a gente joga para cá, joga para lá, pisa, joga, bate. Né? A gente às vezes até está querendo se levantar daqui a pouco. Não. Então, quando eles descobriram que Neemias estava reconstruindo os muros, quando essas informações chegaram aos ouvidos dele, a palavra fala aqui em Neemias 4, e sucedeu que, ouvindo Sanbalá, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu os judeus, começou a zombar dos judeus, e falou, na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: quem faz esses fracos judeus? Ou o que faz esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, acabarão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Você vê como a gente estava tão sem moral naquele tempo, numa linguagem mais popular, que eles falavam assim: ainda que eles venham edificar, ainda que eles queiram fazer, se uma raposinha entra e termina de derrubar o que eles estão tentando construir. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? Todas essas coisas aqui, todo esse esculacho aqui que Satanás acabou de nos dar, nós não vamos levar em consideração, porque não é isso que Deus pensa de mim, pensa de você. O que Deus pensa de mim, pensa de você é totalmente diferente do que Ele fala. Entendeu? Para Deus não tem raposinha, não tem dinossauro, não. Só que Deus, Ele conta com a gente também. Deus está ali, está ansioso, Ele está falando, vamos. Deus é Deus de guerra. Deus é Deus de guerra. Deus adora lutar, Deus adora guerrear, principalmente quando a causa é justa. Deus, Ele fica ali assim, Ele fica... Você pensa que Deus não está vendo o que está acontecendo com a gente? Você acha que Deus está contente com isso? Um povo escolhido dEle? Você acha que Deus está contente com toda a vergonha, com todo o opróbrio, com toda a miséria? Deus não está. Deus está louco para que nós nos levantemos e falamos, não, chega. Porque não adianta Deus querer alguma coisa para a gente que a gente não queira, não adianta. Não adianta. Tem uma palavra profética tremenda para as nossas vidas. Nós vamos atravessar o Jordão, quantos conhecem a história sabem, só que o interessante de tudo isso, quando nós atravessarmos o Jordão, vão vir mais batalhas ainda. Só que muitas vezes a nossa imaturidade, né? A gente parece que não aprende com as coisas que nós vivemos, a gente acha que tomar posse da bênção, está tudo maravilhoso, agora a gente não vai ter problema algum. Jamais. Jamais. Mesmo porque na terra da sua promessa, existem outras pessoas que estão alojadas lá. E para que você possa se apropriar da sua promessa, é preciso que essas pessoas saiam. E eles não vão querer que você entre. Nem vai abrir a mão de forma alguma. Anteriormente, um tempo atrás, faz muito tempo que a gente não escuta mais falar dessas coisas. Um tempo atrás, se falava o seguinte, que a família era a base da sociedade.
Amém? Quantos aqui já escutaram isso? Já escutaram? Amém? Glória a Deus. A família até então era a base da sociedade, né? Todo governo, toda administração de território, ele cria nisso. Vamos investir nas famílias e as famílias, né, vão realmente trazer bênção para a sociedade. E hoje, essas mesmas pessoas que um dia falavam que a família era a base da sociedade, hoje já fala que a família é uma instituição falida. Se a família, que é a base da sociedade, está falida, a sociedade está falida. Então não há nada do que possa ser feito, então. Então daqui para frente nós nos conformarmos com os nossos irmãos viciados lá, em overdose na rua. Daqui para frente, então, vamos ter que nos conformar de nós vivemos uma vida miserável, trabalhar pra caramba sendo injustiçado, para você pagar um carro, você se tirar nos 30, para você, amados, eu não sei se vocês já tiveram, mas acho que a situação, não sei, uma das situações assim mais ruins que eu tive uma experiência foi quando a gente foi ver um apartamento num determinado lugar. E quando eu falei a minha renda mensal, da minha e da minha esposa, assim, a vendedora nem deu muita atenção. Meu, ela... tá, então, não dá, tá, beleza. Já foi saindo assim, né, meio de fininho assim. Eu falei, nossa... Aí eu falei, nossa, meu, essa mulher, ela não sabe que o meu pai é muito rico, ela não tem noção do que ela está falando. Mas amém. E a gente vai se acostumar com isso, né? Assim, poxa, eu não tenho condições de comprar um apartamento no lugar que eu quero. Eu não tenho condições de trocar de carro, pegar um carro que eu gosto, né? Poxa, eu não tenho condições de colocar o meu filho numa boa escola. Meu Deus, não que a gente serve a Deus pelo que Ele pode dar, não que a gente serve a Deus pelo aquilo que... Sim, pelo que Ele é, sim, mas Deus, Ele quer nos abençoar. Deus jamais ia nos chamar para ter uma vida miserável. Se Deus quisesse que nós tivéssemos uma vida miserável, Ele não ia mandar Neemias lá para reconstruir os muros. Os muros deixavam as pessoas daquele jeito que estavam, iam morrer por lá, enfim, estavam em miséria. Não, Deus não está contente com isso, não. E o mais interessante dessa história, nós que falamos aqui em família, recentemente estamos falando muito sobre influenciar, trazer liga, ser um diferencial na sociedade. As pessoas que começaram a se motivar junto com Neemias foram as famílias. As famílias começaram a se motivar junto com a motivação de Neemias. Eu inclusive... eu tento imaginar a motivação que Neemias estava. Porque Neemias, ele fez mudar assim do dia para a noite uma condição das pessoas, uma mentalidade das pessoas. Do dia para a noite ele motivou pessoas que estavam praticamente já entregues. Meu, eu não sei o que Neemias tinha, cara. Ele estava motivado demais. Eu não sei se era motivação, apóstolo, não sei se era revolta. Eu acho que ele fez uma mistureba de tudo ali e ele veio determinado a mudar a situação. E muitas vezes Deus quer que nós geremos no nosso espírito essa mesma unção, essa mesma vontade, determinado em mudar a situação. Declara comigo, eu estou determinado a mudar a minha situação. A não me conformar com a minha situação. Mas, se você está com uma vida de bênção, desconsidera. Se não está faltando nada, desconsidera. Você já ergueu os seus muros. Enfim. Amado, só que eu achei vocês meio tristinhos para quem está motivado em mudar a situação. Vamos fazer novamente? Vamos fazer novamente para ficar legal? Vamos fazer novamente? Não, para tudo tem um ensaio. Márcio, você não ensaia com o pessoal do louvor aqui para depois apresentar, para ficar bonitinho? Vocês acham que esse período de adoração que nós estamos tendo aqui é o quê? É um período de ensaio para o céu, né, pastor Luiz? Para chegar lá afiado. Para não chegar lá e falar, Deus, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei pular. Deus fala, não, você teve tempo de sobra lá embaixo. Aqui para frente, aqui, já é aquele claquete lá, 1, 2, 3, pá, gravando e... Amém? E o fogo vai descer. Amém? Eu
Estou motivado a mudar a minha situação. Amém. Glória a Deus. Melhorou. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, os muros destruídos, as portas queimadas a fogo, os inimigos tendo acesso a parte de Deus estava pronta, como sempre. A parte de Deus estava no lugar exato, ajustado ali, certinho. O templo, o princípio de uma nova adoração, da adoração. O templo estava sendo reconstruído, não estava tão bonito, tão formoso, mas a glória ia ser maior. Mas os muros ainda estavam derrubados. Os muros estavam ainda derrubados. As portas ainda estavam derrubadas. Foram as famílias que fizeram a reconstrução do muro. Se os nossos muros estão derrubados, será que não é porque nós abandonamos os nossos postos? Será que não é porque eu e você deixamos de ficar naquele lugar que a gente fala brecha? Sabe quando a gente faz aquela oração de crente fervorosa e fala, Deus, eu entro na brecha, Deus. Sabe quando você fala que você entra na brecha? É literalmente isso. Tem um buraco no muro e você está lá assim, ó. Aqui não vai passar nada. Aqui não vai passar nada. Aqui não vai passar a raposa. Aqui não vai passar exército, não vai passar nada. Poxa, amados, nossos muros estão derrubados, mas por que estão derrubados? Que hora que eles derrubaram? Quando que foi que eu não vi? Aonde que eu estava? A palavra do Senhor, ela fala o seguinte, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, e foi o Senhor que nos escolheu para que nós dessemos frutos e que os frutos viessem permanecer. Sabe o que é mais interessante de toda essa história? Pode ser que eu e você, nós sabemos se virar. A gente sai do muro, vai, sei lá, malhar um trigo numa caverna, sei lá, qualquer coisa, um vinho lá, enfim. A gente sabe se virar. Porque a gente já, de uma certa forma, nós aprendemos. Mas tem pessoas do lado dentro do muro que ainda não têm essa condição de se virar sozinho. E eles estavam contando conosco. E aí eu falei o seguinte. Agora é cada um por si e Deus para todos. Eu larguei lá o meu muro lá, as minhas portas lá, queimadas a fogo. Eu abandonei o meu posto lá. O pastor Robson não está aqui. O pastor Robson fala muito de atalaia. Tinha uns atalaias. Os atalaias, eles ficavam numa posição estratégica assim, ó, que eles tinham toda a visão assim do arraial, assim, ó. Dependendo da forma que a pessoa andava, dependendo do caminho que aquela pessoa vinha, eles já sabiam que aquela pessoa não fazia parte do povo. Cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas que não viram o mal chegando? Cadê essas pessoas que não viram o inimigo se aproximando para avisar? E aí, a gente fica numa situação que a gente, além de ter que reconstruir os muros, a gente tem que lutar ao mesmo tempo. Sabe quando você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? É punk, não é punk, profeta? Ô, gente, por favor, não se escandalizem comigo não, porque de vez em quando eu uso umas linguagens meias jovens. Mas não se escandalizem comigo não. Meu amigo, teve um tempo que eu nem lembro onde que eu estava trabalhando, não sei se era não sei, mas eu sei que eu saía, acho que era de Alphaville, e até a Barra Funda para fazer um curso lá, enfim, tinha que andar. Às vezes a gente não tinha dinheiro, poxa, você já tinha que pagar uma condução, eu precisava de 2 conduções, né? Então, você já pagava uma a mais do bolso, não ganhava muito, e daí, de vez em quando a gente ia a pé, mais ou menos uns 3 quilômetros a gente ia a pé, porque a gente era jovem na época, ia conversando, aí era gostoso, a gente ia brincando, enfim. Só que você sentiu o cansaço, meu Deus do céu. Sabe essa situação de você ter que trabalhar, estudar, cuidar de filho, de casa? Você chegar em casa e ter que lavar a roupa, as mulheres, né? Tem que fazer. É a mesma coisa que estava acontecendo com aquele povo.
você ter que erguer os muros para se proteger, para impedir que o inimigo entre na sua casa e faça um salseiro e com a outra mão lutar. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Um pouquinho mais para frente aí no versículo 16 do capítulo 4. Neemias 4,16, amém? Todos encontraram? A palavra fala o seguinte, amém? Amém? E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade tinha a lança, e o escudo, e os arcos, e a couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha as armas. Interessante que essas armas que fala aqui nessa passagem são as mesmas armaduras que o Senhor pede para nós nos revestirmos em todo o tempo. A couraça da justiça, o capacete da salvação. Aqui você não está falando do capacete, mas a espada, o escudo. Eu estava lendo aqui esse livro hoje. Vou contar um segredo para vocês. Eu sou meio xarope. Eu começo a ler, eu entro numas viagens assim, eu começo a entrar numas... eu começo, então o que eu faço? Para mim não perder muito o foco, eu vou lendo só aquilo que Deus vai falando ao meu coração. Se eu começar a ler muita coisa, aí Ele já vai me levar para outro lugar, aí eu até esqueço de onde eu estava. Então eu vou lendo os pedacinhos ali. Eu começo a ler, eu começo a viajar, assim, eu começo... E eu estava vendo uma coisa muito interessante, que aqui fala que jovens se levantaram, mulheres, moças, né, moças. Eu fico tentando imaginar uma moça, assim, deixa eu ver, uma moça, que nem a Nicole, assim, que é bem meiguinha, assim, toda patricinha, assim, sei lá. Ela carregando pedra. Amém. Xarope chorão. Sabe? Os jovens tendo que correr para tampar os muros. Os líderes, os pais, os velhos, enfim, correndo. Mesmo porque os inimigos não iam ficar contentes com isso, iam querer, viria certamente retaliação, enfim. Mas não. Mas o povo estava determinado, o povo estava motivado. As pessoas que Deus tinha escolhido para estar na brecha, eles voltaram. Eles falaram, não posso retroceder, eu não posso voltar atrás. Tem pessoas que dependem de mim. Eu não posso parar agora, não. Tem muita coisa ainda para ser feita. Eu não posso parar agora. Tem muitas pessoas que dependem da gente. Assim, o que eu mais admiro em Deus, de todas as coisas, de tudo que Ele é, que tem hora que Ele fala umas verdades para mim, meu amigo, que não tem nem como querer questionar. Deus, Ele falando é o seguinte, você acha que eu coloquei você lá naquele lugar para te dar um título, te dar um cargo, de você ficar se sentindo, andando lá, falando que você é pastor, que você é isso, que é aquilo? Acho que eu queria para você cuidar de vidas. Você não está fazendo nada naquele lugar para homem, não. Você está fazendo para mim. Ou a não ser que você perdeu o foco da coisa e hoje você está fazendo para homem. Mas até então, até um tempo atrás, você estava falando que você estava fazendo para mim. Então, quantas vezes eu falei com você? Quantas vezes eu te deixei na mão? Quantas vezes você precisou de mim e você não viu meu socorro presente na hora da tribulação? E as pessoas que estão lá, que eu coloquei você lá? Não importa, amados. Pode ser que seja uma pessoa, mas Deus colocou você para cuidar dessa pessoa. A impressão que passa é que é só quem está fazendo alguma coisa, aqueles que estão cuidando de muitos. E não é não, amados. Tem, às vezes, uma pessoa que dá mais trabalho do que a multidão. Mas Deus está ali. Amados, se você olhar para esse ponto de vista de Deus,
Você fala, Deus, me perdoa, estou correndo para o muro agora. Estou correndo para as portas agora, Deus. Em nome de Jesus eu estou lá. Opa, minha família está aqui, pode contar com a minha família. Cadê? Vamos lá. A família toda. Sabe, amados, isso para mim é tão difícil ministrar isso, porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 10 anos e tenho um menino de 4 anos. E as minhas orações constantes é para que Deus sempre permaneça com eles nos caminhos do Senhor. Porque eu estou pregando algo aqui de que a família tem que estar à frente, que a família tem que estar motivada, que a família tem que influenciar, né? Eu sou responsável por isso, a responsabilidade é minha. Deus colocou essa responsabilidade sobre a minha vida. Do quê? De motivar a minha esposa, de motivar os meus filhos, de fazer com que os meus filhos andem no caminho do Senhor, para que dessa forma a minha família venha influenciar outras famílias. Hoje nós não temos na sociedade uma família que a gente possa se espelhar, não tem. As novelas, elas ensinam você a adulterar, a trair, enfim, as novelas são uma bênção, né? Sabe assim, você não vê família na novela, uma família bacana. A coisa mais difícil é você hoje encontrar um casal de velhinhos e falar, estou 40 anos casado com a minha esposa. Quem que foi? Eu não lembro, mas eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa. Ele era bem velhinho. Eu não lembro de que foi, não vou lembrar. Minha cabeça não está boa, não. Nem dos pagodes eu estou lembrando mais, hein, pastor? Aposto. E assim, ele era muito carinhoso com a esposa, assim, ele falava do casamento dele. Ela mesma falava, meu marido faz tudo para mim. Eu fui vender um negócio para ela, inclusive. Aí eu falei, ele falou, não, quanto que é? Não, nem importa. Ela quer, eu vou fazer. Nem que isso aí não presta, nem que isso aí não vale nada, porque eu sei que essas coisas aí não valem nada. Mas uma vez, sabe assim, ela quer, eu vou fazer, assim. Difícil hoje, vocês têm visto famílias assim hoje? Não, sim ou não? Difícil, não está difícil, apóstolo, ver? Está difícil. E a sociedade precisa desse referencial, né? Nós jovens, por exemplo, depois que nós aprendemos o significado do casamento, dessa aliança, né, de algo realmente que Deus... Então a gente valoriza um pouquinho mais, mas antigamente o relacionamento, se ele tivesse que acabar agora, antigamente se minha esposa falasse que queria ir embora, agora falava, vai, você quer o dinheiro da passagem? Então, você quer ir de carro? Mas é a realidade, a gente não valorizava, hoje já, mas você quer perder, meu Deus do céu. Teve um dia que a gente brigou, a gente briga, sabia? A gente discute, nós somos normais, somos de carne e osso. A gente brigou e ela falou que ia embora. Ela falou que não ia voltar para casa não, que ela ia trabalhar e já ia voltar para casa da mãe dela. Na hora, né? Eu todo marrentão, todo marrudão. Não, pode ir, vai mesmo. Não quero mais você aqui não. Fica lá com a sua mãe lá, eles que te merecem mesmo. Isso é se sua mãe te aceitar lá, que é capaz dela não aceitar, você não vai falar. Só na hora. Aí no outro dia eu liguei lá, né? Andrés, bom? Beleza? Então. E você falou lá com as crianças? Tá tudo bem com as crianças lá? Tá. Chegou na hora aí, certinho, o horário? Todo secão, né? Todo bravão. Aí antes de desligar, amor, volta pra casa e tal. Amado. Pode ser que na hora você até fala marrentão assim, né? Mas você não quer perder. Quando você tem consciência, a Bíblia fala que quem encontrou uma esposa, encontrou um favor de Deus. Amados, eu tenho visto aí o quanto está difícil arrumar uma esposa aí fora. Aí. Tenho visto como que as mulheres estão se comportando. Então você que tem a sua esposa, que valorize. Porque quem encontrou uma esposa, encontrou um favor de Deus. Amados, as coisas estão tão difíceis que até casar, que era uma coisa tão simples anteriormente, até agora está difícil, até casar está difícil. Né, Tiago? Deus é fiel, né, irmão? Deus é maravilhoso. Amém. Voltando para a mensagem, né? Vocês perceberam que a gente dá uma viajadinha e volta. E, amados, Deus está contando comigo, Deus está contando com você. Deus tem um tempo de vitória para as nossas vidas.
Deus, ele não escolheu pessoas fracas, não. Deus, quantas pessoas nós conhecemos que até aos nossos olhos a impressão que passa é que eles são até melhores do que a gente e não estão aqui ou não estão servindo a Deus numa outra igreja, né? E a gente fala, poxa, eu, né, tão limitado, né, com todas as limitações, e Deus me escolheu. Não é porque Deus, ele não vê como a gente vê, ele vê dentro da gente, ele conhece o potencial de cada um. Ele conhece o potencial. O Xé é grandão pra caramba, né? Você acha que não só consegue ser maior que o pastor Davi, né? Ô Xé, quando Deus ele olha para você, Xé, ele não olha para essa estrutura que você tem aqui exterior, não. Embora é uma estrutura que põe medo. Que eu vou ser sincero, as primeiras vezes que eu te vi, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, quem que é esse irmão aí, mano? Bravão. Só que aí quando ele sorri, você vê que não é nada daquilo, né? Mas Deus, ele olhou dentro de você. E viu um potencial que nem você mesmo vê. Assim, da mesma forma, ele olha para mim, ele olha para o apóstolo, olha para o Douglas, olha para a Madi, para o pastor Luiz, para a pastora Madi, pastora Cris, a Teca, olha para todos, pastor Rodrigo, para o Black, para a Priscila. Deus, ele olha para as nossas vidas e ele vê pessoas que têm condições de restabelecer os muros e as portas. Deus, ele olha para dentro da gente e ele fala assim, esse tem condições de ficar na brecha ali. Esse tem, porque eu sei que esse não vai retroceder, esse vai aguentar. Porque eu vou falar para você, não é fácil não. A briga é feia, amados. A briga é feia. A briga é feia. Mas aquilo que o apóstolo falou é uma grande realidade. Em momento algum, Deus não nos deixa sozinhos. A única coisa que vai impedir você de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida é você mesmo, se você acreditar que você não é capaz, que não é possível. Se você desistir, amados, aí não tem como, nem Deus querendo fazer, mas você falar, Deus, eu sei que eu não tenho forças ainda, eu não tenho muita esperança mais, a minha fé está desse tamanho, mas eu vou tentar mais uma vez. Eu queria convidar as famílias aqui nessa noite para voltar para os seus postos, mesmo porque cada porta ela tinha uma representação. Tinha a porta da ovelha, né, apóstolo? O que a ovelha precisa? Precisa de pastor. A ovelha precisa de pastor, então pastor, volta para a porta lá, volta para a sua porta. Eu quero aproveitar que nós estamos em clima de Natal, vou começar a dar presentinho para todo mundo aqui agora. Pastor, tem uma porta para você lá, uma porta chamada Porta das Ovelhas. Tem ovelhas lá para você cuidar. Não são ovelhas limpinhas, não, tem carrapicho, vai dar trabalho. Mas Deus vai te dar honra, Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar. Tem a Porta dos Peixes, né? Os peixes naquele tempo representava vidas, almas, né? Pastor, evangelismo lá, pastor. A porta do peixe lá, pastor, tá lá, tá largada, volta lá. Precisa evangelizar, precisa lembrar o povo de Jesus, trazer o povo para cá, para dentro de um lugar seguro. Tem a porta velha, ou a porta antiga, a porta onde a gente volta, sabe, os veredas antigas, onde a gente volta naquele princípio do primeiro amor, né, que a gente olha e fala, nossa, como eu era diferente, eu não era nada disso que eu era motivado. Sabe quando você faz uma reflexão e fala, não, eu vou voltar a ser assim, eu quero ser assim, eu quero ter aquele mesmo vigor que eu tinha. A porta do vale, né? Geralmente é no vale onde nós temos as maiores experiências com Deus. Voltar a ter aquelas experiências com Deus, com o Espírito Santo. Sabe aquelas... eu até... fazia tanto tempo que eu não orava lá em casa. Lá. Sabe, a minha oração tá... Oração de esteira. Já viu essa já? É só andando. Ah, Deus, Pai, obrigado, abençoa lá no trabalho, não sei o quê. Oh, Deus, obrigado. Quanto tempo faz que eu não paro para orar?
tiro aquele momento ali para Deus, para conversar com Deus, né? Ter aquelas experiências que eu tive um dia, que são essas experiências que nos mantêm vivos até hoje. Quando tem hora que você não tem direção nenhuma, você para e pensa e fala, nossa, meu, lembra disso que Deus falou? Lembra daquilo que Deus fez? Nossa, Deus não mudou. Eu lembro que quando nós mudamos para o apartamento lá em Carapicuíba, lá na Coab, lá, eu trabalhava à noite, aí eu ficava a manhã toda em casa, livre, né? Nossa, meu. E foi um tempo que eu estava no vale mesmo, meu Deus do céu, meu. Tempo, meu, imagina, 2 cabeçudos. A gente casou, a gente não tinha nem toalha, não tinha nada, não tinha feito nenhum projeto para casar. Né, amor? É que Deus tinha obra na nossa vida, porque a gente casou por uma situação circunstancial. Ela saiu da casa da mãe dela, saiu da minha casa e enfrentamos a barra e fomos para lá. Inexperientes ainda, muito jovens, enfim, já tinha pi, né, amor? Já tinha a pi já. E um vale tremendo assim, tinha acabado de me converter, estava começando a conhecer a Deus. E lá naquela luta, aquela batalha, nós fizemos a nossa primeira mudança num Fiat Palio, um paliozinho do meu pai que está aí hoje comigo aí, mó barato. A minha sogra, acho que eu já contei isso aqui para vocês aqui, a minha sogra um dia foi mó barato. Ela estava olhando para mim assim, vendo a mudança assim, meu, não tinha nada na mudança, ela, peraí, ela entrou lá, catou umas panelas. Pegou umas panelas que ela tinha, tadinha, e deu assim, acho que ela falou, pô, o cara não tem nem panela, né? Meu amigo, tinha uma mesinha de bar lá, né, que eu acho que eu peguei de algum bar que eu ficava lá, da época, lá dos bar, que graças a Deus não volto mais para lá, em nome de Jesus. Enfim, mas eu orava lá, irmão. Meu Deus do céu. Eu acho que como não tinha muita coisa para fazer no apartamento, só tinha o que orar, mas eu orava. Meu Deus, orava e chorava na presença de Deus. Colocava um louvorzinho. Eu não sou, e olha que eu não sou de chorar, hein? E olha que eu, se tem uma coisa que é difícil, vocês vão me ver chorando, enfim. Mas eu orava. Nossa, ali foi tremendo. E a gente voltar para essa porta do vale, daquelas experiências com Deus, sabe? Aquelas coisas gostosas, aquelas coisas que nós víamos. Meu, antigamente, quando vinha um visitante para a igreja, tinha que ver a festa que era. Porque hoje essas coisas passam despercebidas aos nossos olhos. E é tão importante quanto era naquele tempo. Não perdeu o valor para Deus, é o mesmo valor. A gente que agora está mais pomposinho, né? Agora, não, jamais. Vamos voltar. A porta do Montoro, pastor André. Porta do lixo. É trabalhoso, hein, pastor? É pegar o pessoal lá mesmo, lá tudo sujo, tudo cheio de lixo, tudo aquelas coisas que Satanás coloca na vida das pessoas para desfigurar a pessoa e limpar. Voltar lá para a porta do Montoro. A porta do cavalo também tem a ver com você aí, né? Das batalhas, né? Amém. A porta da fonte, né? A porta da fonte com mais relacionamento com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Para nós encerrarmos, vocês poderiam se colocar de pé em nome de Jesus. Amados, eu não coloquei todas as portas que tinham lá, tem mais portas. Mas se caso você não se achou em nenhuma dessas portas aqui ainda, você pode dar uma lida lá que tem porta para você lá sim, tá? Tem porta para você voltar lá, para você cuidar. E Deus Ele está contando com a gente. Deus Ele está contando com a gente para a gente voltar para as brechas, para a gente voltar para cima dos muros, para voltarmos a ser os atalaias que um dia Ele estabeleceu, para nós fazermos com que as pessoas venham entender isso, para que a gente venha levar as pessoas a ter relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para que as pessoas venham ter consciência do que é pecado, para que as pessoas venham aprender, para que todas essas pessoas, que elas possam ser levadas para a porta oriental, que é aquela porta onde o Rei da Glória vem. Para estar todos com direção, com os olhos focados na porta oriental. É ali, ó. É ali que o meu Redentor vem. É ali que o meu Redentor vem. É ali que o Rei da Glória vem. Amém?
Tu és santo, Deus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. De forma alguma nós temos, Senhor, de forma alguma, Pai, nós temos, Senhor Deus, o sentimento que o Senhor não nos abandonou, porque a gente tem visto que o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos amparado, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, Deus, porque todos esses que o Senhor escolheu, Pai, são pessoas a qual o Senhor confia para restabelecer os seus muros e as suas portas. Deus, para que as pessoas possam adorar a Deus de forma segura. Deus, para que a sua palavra volte a ser pregada, Senhor Deus, como era, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te dou graças, Deus. Eu te dou graças porque o seu povo nessa noite sai daqui, Senhor Deus, motivado, Pai, a reconstruir os muros. Pois Deus, Senhor Deus, o inimigo não vai mais zombar das nossas vidas, dizendo que ele entra nas nossas vidas a hora que ele quer e sai a hora que ele quer, não. Porque a hora que ele se levantar, Senhor Deus, para achar que a brecha está no mesmo lugar, ele vai me encontrar lá. E ele vai me encontrar e eu não vou estar sozinho, Senhor, naquela brecha não, o Senhor vai estar comigo. E a hora que ele vê que o Senhor está comigo e que não tem mais brechas para ele entrar, ele vai ter que engolir tudo aquilo que ele tem falado ao meu respeito. Ele vai ter que engolir todas as afrontas, tudo aquilo que ele tem falado ao respeito do seu povo, aqueles que são escolhidos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos nessa última reforma, Pai, e cremos, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou para estabelecer, Senhor, as suas portas, para restabelecer as suas portas e os seus muros, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer e te louvar. Quero te agradecer e te louvar pela vida dos meus irmãos, por todos aqueles que o Senhor levantou aqui neste lugar, homens e mulheres de Deus, Deus, com poder, Pai, com autoridade, Pai. Senhor Deus, para se colocar no lugar que muitos não gostariam de estar. Se colocar numa situação, Deus, onde que eles vão ter que abrir mão, às vezes, de fazer, Senhor, qualquer outra coisa para o seu benefício, para fazer por uma vida de outra pessoa. Mas em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade, Deus. Te dou graças, Deus. Em nome de Jesus. Tu és santo, Deus. Santo. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Eu me achego sim, Senhor.
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Sim, Senhor, sim, Deus, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Que a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pode perdoar pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, Senhor, pode perdoar pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Quantos voltam nessa noite, deu bravo? Estou voltando, ó Pai, estou voltando, Senhor. Estou voltando, estou voltando. Volte. A essência. Volte. Estou voltando. Volte correndo. Volte. Bom, amados, nosso horário já deu. Se você quiser ir embora, pode ir abençoado. A gente vai encerrar aqui, vamos ser breve. Amém? Se você por acaso já tiver algum compromisso, quiser ir embora, está liberado já. Mas nós vamos orar mais um pouquinho aqui, amém? Quantos aqui estão dispostos a voltar? Quantos aqui nessa noite estão dispostos a voltar para os lugares que o Senhor nos colocou na muralha, na porta, para as suas portas? Amém? Quantas famílias nós temos aqui nessa noite aqui? Quantos aqui estão dispostos a motivar a sua família a falar assim: não, Deus, pode contar com a minha família, pode contar que a minha família vai estar lá, e a minha família vai influenciar, e a minha família vai proteger, e a minha família vai cuidar, qual seja a porta, se for porta do monturo, se for porta da ovelha, se for porta da fonte, independente, Deus, aonde o Senhor me colocou, eu vou voltar e vou estar lá, Senhor Deus. Quantos aqui estão nessa fé comigo aqui? Amados, eu vou ser sincero, é batalha. Não estou chamando ninguém para ficar só mar de rosas não, é luta. Amém ou não amém? Mas Deus é conosco. Amém? Então vamos lá, bem forte. Declara comigo assim: Deus, Deus, eu estou aqui, Deus, e eu te ouvi falar. Eu te ouvi falar comigo, Senhor, e eu estou voltando, Deus, para aquele lugar de miséria, de opróbrio. E a partir de hoje,
Quando Satanás falar que vai entrar, ele não vai entrar não, Deus, porque eu vou estar lá. E se ele quiser entrar na outra brecha, ele também não vai entrar. Sabe por quê, Deus? Porque o meu irmão vai estar lá, o meu apóstolo vai estar lá, o meu pastor vai estar lá, o meu presbítero vai estar lá, o meu jovem vai estar lá. Ele não vai mais entrar não no nosso arraial, não, lugar de proteção, lugar que Deus nos deu, não, amém? Sabe por que não? Porque você vai estar lá, porque Deus te escolheu e te chamou para você estar na brecha, para você lutar. Ainda que a batalha esteja sendo dura, ainda que o inimigo esteja prevalecendo contra as nossas vidas, mas Deus está contigo. E essa é a hora de você se levantar e acabar não só com a vergonha, com o opróbrio da sua vida, não, e acabar com a vergonha e com o opróbrio da vida do seu irmão também, amém? Amém ou não amém? Então nós vamos voltar, não vamos voltar? Nós vamos voltar à essência, não vamos? Nós vamos estar na brecha lá, não vamos? E Deus vai nos usar, não vai nos usar? E os muros vão ser reestabelecidos, e as portas vão ser levantadas novamente, amém? E aí as pessoas vão poder adorar em paz naquele lugar. E as pessoas vão voltar a ter medo da gente. O inimigo, ele não vai mais nos derrubar naquelas coisas que a gente sempre tem caído, sabe? Aquelas drogas, aquele álcool, aquela prostituição. Não vai mais não. Sabe por que ele não vai nos derrubar mais? Porque ele não vai conseguir nem ter acesso à nossa vida mais, amém? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te abençoar os meus irmãos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, pela tua unção que está sendo derramada agora, neste momento, neste lugar, eu declaro, Senhor Deus, que as suas armaduras estão, Senhor, ajustadas, Deus, Pai, e reparadas e fortalecidas na vida dos meus irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças, Deus, porque exércitos de anjos hoje, Pai, estão ao redor da vida dos meus irmãos, os protegendo e lutando, Senhor Deus. Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, que em menos de 51 dias, Pai, os muros estarão reparados e as portas estarão restabelecidas, Deus. Pai, toda vergonha e todo opróbrio, Senhor Deus, que Satanás tem falado ao nosso respeito, Senhor Deus, não mais prosperará, porque o teu povo forte, a nação santa, a geração eleita, Pai, se levanta mais uma vez para a sua última reforma, Deus, Pai, e nós estaremos em frente à sua porta, a porta do Oriente, para quando o Senhor entre, nos encontre lá, posicionados para a honra e glória do santo e poderoso nome de Jesus. Aplauda o Senhor, você que crê. Estou voltando, a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando, a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando, Senhor. Coloca as suas mãos assim.
E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo e o grande amor de Deus Pai esteja com todos e toda a igreja possa dizer amém, amém, amém. Abraça o seu irmão mais uma vez. Não deixa que ele saia daqui sem receber um abraço. Diga que ele é importante, que ele é especial para nós e para Deus. Amém.